Vendo a tela. Ela aí para vocês? Sim, apareceu. Sim. Então tá bom. Joia. Deixa eu só tirar vocês daqui. Beleza. Bom, continuando aqui na nossa caminhada com Jesus, né, que é um tema bem interessante, que faz toda a diferença na nossa vida. Só uma rápida recapitulação do que a gente viu até hoje, né, desse tema da vida de Jesus. A gente viu o Evangelho nos Evangelhos. Então, qual é a grande narrativa, a grande história que está por trás dos 4 Evangelhos, né? Que é a história de Jesus, né? Tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia acontece agora, está personificado em Jesus. A gente viu as evidências tanto históricas quanto arqueológicas da vida de Jesus, né? Jesus como personagem histórico. A gente viu o nascimento de Jesus, tudo aquilo que estava envolvido, o cuidado de Deus, né? Toda a trama que o inimigo faz ali para eliminar Jesus ainda bebê, mas como Deus cuida, como Deus protege, como Deus, né, se revela através ali do nascimento de Jesus. E no último estudo a gente estudou sobre o batismo de Jesus e hoje o tema sobre a tentação de Jesus, né? Então, continuando aí na história de Jesus, o tema a tentação. Parece um tema trivial, um tema até de pouca monta, um tema bobinho, mas não é não, né? Quando a gente olha o que está por trás, né, a moldura que envolve ali as tentações de Jesus, o ataque direto de Satanás a ele no momento de extrema fragilidade, como a gente vai ver mais para frente, a gente começa a perceber implicações teológicas importantíssimas desse tema, né? Uma série de questões ali teológicas a gente consegue aprender desse tema e, principalmente, trazer para os nossos dias, para a nossa vida. E um ponto muito importante, para o povo de Deus, no fim dos tempos, né, que é o momento que a gente vive, tem uma implicação extremamente importante, né, e a gente vai ver ao longo do estudo. Né, tem uma mensagem importante para o povo de Deus que vive no tempo do fim, que é o nosso caso. Bom, a tentação de Jesus ela é relatada aí nos 3 Evangelhos, só João não relata, né? Um relato até que curto, a gente vai ler. E o interessante, né, que se a gente comparar o relato de Mateus com o relato de Lucas, a gente vai ver que as tentações 2 e 3 de Mateus estão invertidas em relação a Lucas, né? A gente vai ficar no relato de Mateus, porque tem uma intencionalidade muito importante de Mateus quando ele deixa a terceira tentação para o final, né? Lembrando que ele escreveu, né, Mateus, o público-alvo de Mateus era o povo judeu, né, o seu próprio povo. E nesse público-alvo, qual era a grande mensagem que ele queria, a intencionalidade que ele queria trazer com o seu livro? Era mostrar a divindade de Jesus. Aquele Jesus histórico que viveu entre nós era Deus, né? Então, por isso ele inverte e deixa a terceira tentação da forma como a gente viu aqui, vai ver aqui no relato. E, particularmente, eu acho que esse foi a sequência correta das tentações mesmo, porque tem uma lógica, uma sequência, uma grande moldura por trás que a gente vai ver. Então, sem mais delongas, vamos em frente para o tema. Vamos à Bíblia. Né? Alguém poderia ler para nós Mateus 4, versos 1 a 11? É um texto curto, né, dentro da nossa proposta agora da vida de Jesus, trabalhar temas menores, leituras, para a gente conseguir ler a Bíblia com mais propriedade e a gente ter bastante tempo aí para comentar. Alguém poderia ler, por favor? Quem se habilita? Está com a Bíblia Quer que eu fácil? leio? Eu leio. Por favor, Roberto. É do 1 ao 4, né? 1 ao 11. A Mateus seguir, 4, versos 1 ao 11. a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ótimo, obrigado, Roberta. Antes de a gente entrar nos detalhes aqui da narrativa, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Porque senão fica meio confuso lá para frente. Primeiro, o que que é tentação, né? A tentação de Jesus. Então, né, tudo que acontece com Jesus está dentro desse conceito tentação. A gente precisa entender muito bem o que que é isso para fazer uma distinção entre tentação e pecado, para depois a gente entender o que está acontecendo aqui com Jesus. Bom, o que que é tentação? Qual é a definição bíblica de tentação, né? Essa imagem aqui ela diz muito sobre isso, né? É uma instigação ao pecado, né? Literalmente aí é ser motivado, ser induzido a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que não é correto, aquilo que, né, moralmente é incorreto ou que é contrário à vontade de Deus, né? Onde eu encontro a vontade de Deus na Bíblia, né? Em todo o relato bíblico eu encontro a vontade de Deus. Então, é uma instigação ao pecado. Quem faz isso? Quem instiga ao pecado, né? E leva o ser humano ou tenta o ser humano? A gente tem três textos aqui que já estão na tela para a gente ler com facilidade. Qual é a origem da tentação? 1 Coríntios 7:5, Paulo diz assim, ó, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. E aqui está o ponto para nós. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Paulo aqui está dando uma orientação aos casais, para que eles passem tempo juntos, né? Para que eles tenham intimidade, né? E só parando para se dedicar à oração. Por quê? Porque essa falta de intimidade, que inclusive se expressa no ato sexual, aqui Paulo tinha isso em mente quando ele escreve, para que a incontinência, ou seja, o deixar de fazer isso, pode trabalhar paixões internas e Satanás utilizar isso para vos tentar. Então está claro o que é Satanás que tenta. 1 Tessalonicenses 3:5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, o tentador vos provasse aqui no sentido de tentação. E Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, com isso, o que que a gente aprende? Quem é o responsável pela tentação? É Satanás. E um outro conceito: tentação não é pecado. Tentação é essa instigação ao pecado. É Satanás, né? Como aqui a gente está vendo nessa imagem, né? É uma imagem até lúdica, mas mostra bem isso. A nossa consciência, Deus se comunica com a gente através da nossa consciência, né? Através da nossa mente e da nossa consciência. E Satanás, ele não tem acesso à nossa mente, ele não sabe o que nós pensamos. E ele não controla a nossa mente, né? Tirando casos muito específicos ali de possessão demoníaca, mas é outra história. Mas, no geral, Satanás não tem acesso à nossa mente, ele não tem poder de controlar a nossa mente. Mas o que que ele faz? Ele, né, e as suas hostes, aí, seus anjos, eles insinuam coisas, e essa insinuação de coisas são as tentações, nos levam a tentar a pecar. E o contraponto é a consciência, a voz do Espírito Santo, meio que nesse contrapeso, tentando mostrar qual é o caminho certo. Mas quem toma a decisão, né, entre ouvir a voz de Satanás ou ouvir a voz de Deus, né, é o homem, né, sou eu, somos nós. É o ser humano que toma a decisão final. Quem vai ter a vitória dentro dessa batalha aqui pela mente? Então, é o ser humano que toma a decisão. Portanto, tentação não é pecado, mas essa instigação ao pecado provocada por Satanás, é isso que esses textos mostram. Agora, a pergunta, né? Qual a diferença entre tentação e pecado? Como é que o pecado acontece, né? Se tentação não é pecado, aonde que o pecado acontece e de que forma?
que é pecado? A gente já estudou, né? Principalmente naqueles temas do santuário. Pecado é transgressão da lei de Deus, né? A gente viu isso, inclusive, em textos bíblicos. E esse pecado, ele se expressa na nossa vida de algumas formas, né? A gente viu lá que pecado ele pode ser uma ação, né? Aquilo que eu faço. Pecado pode ser uma omissão, aquilo que eu deixo de fazer, né? E trazendo como pano de fundo a transgressão da lei de Deus, fazer coisas contrárias à vontade de Deus. O pecado ele pode acontecer no nível de pensamentos e das intenções, mesmo quando não tem uma ação representativa dessa realização, né? Não tem uma ação efetiva, mas se ele está nos pensamentos, nas intenções, ele também é pecado. Então, o que é pecado? Esse ceder à tentação. E é o que Satanás buscava que Jesus fizesse. Jesus não pecou, mas Satanás tentava fazer Jesus ceder à tentação. E só para a gente fechar essa parte, enquanto a pessoa está resistindo à tentação, ainda não houve pecado. Porque a tentação não foi abraçada, o pecado não foi efetivado e consumado. Então, isso é um conceito bem importante para nós. E aí, quando a gente olha a nossa situação, né, depois que a gente estudou Gênesis 3, quando a gente viu que quando o pecado entra no mundo e Adão e Eva pecam, e todo ser humano que nasce nesse mundo, ele recebe, ele herda natureza pecaminosa, a gente está numa posição de desvantagem. Porque mesmo se não tivesse aquela vozinha falando lá do nosso ouvido, né, para nos induzir ao pecado, a nossa própria natureza é inclinada ao mal, né? As nossas decisões, os nossos desejos, as nossas vontades têm essa inclinação para o mal. O ser humano, por si mesmo, é inclinado para o mal, né? Se a gente não tivesse dentro do nosso sistema social atual os contrapesos ou as barreiras ali das legislações morais, o ser humano deixado por si só seria terrível, né? As inclinações dele teriam efeitos catastróficos, né, na vida em sociedade. Então, esses contrapesos, essas barreiras sociais e morais, hoje meio que seguram essa tendência, né, do ser humano, mesmo afastado de Deus, né, o ser humano mesmo distante de Deus. Mas a gente sabe que no final dos tempos, quando essas barreiras serão removidas, o Espírito Santo não mais se comunicar com o ser humano, vai ser uma catástrofe, né? Vai ter uma série de diabinhos aí buscando realmente o mal e a destruição do povo de Deus. Então, é aqui que Satanás e seus anjos, eles entram ou tentam buscar um ponto de entrada, um ponto de acesso às nossas decisões. Que o objetivo de Satanás é influenciar as nossas escolhas, né? Por que que ele faz isso? Se ele é né, uma entidade que já perdeu a guerra contra Jesus, porque tem outra coisa a fazer, né? Até o fim da vida dele, ele vai tentar destruir seres humanos que buscam estar ao lado de Deus, né? Então ele tenta fazer isso de que forma? Tentando influenciar as nossas decisões, as nossas escolhas, tendo acesso a essas decisões com as tentações. Importante a gente frisar aqui, né, nas tentações. Jesus não tinha essa natureza pecaminosa, como todos nós seres humanos temos. Então, Jesus podia sim pecar, mas ele não pecou. Já de antemão, a gente viu pelo relato que ele não pecou. Mas ele tinha essa natureza pecaminosa, porque ele veio a esse mundo com a mesma natureza humana de Adão e Eva. Só que com Adão e Eva depois do pecado, mas sem a natureza pecaminosa, mas sujeito ali às fragilidades, ao cansaço, à fome e a tudo que o ser humano vive depois do pecado, mas não tinha natureza pecaminosa. Isso é muito importante, porque tem muita gente hoje que nega, né, essa natureza imaculada de Jesus, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente está negando, em última instância, a capacidade que ele tem de nos salvar. E aí que entra a graça de Deus, né, no mundo de pecado. E aqui que entra a história de Jesus, né? Quando o cristão, mesmo quando ele cede à tentação, que ele comete pecado, a gente ainda conta, né, com a ação de Jesus, né? A morte de Jesus na cruz traz essa promessa de perdão para nós, né? A graça redentora de Deus foi revelada na cruz por meio de Jesus. E aqui a gente tem que fazer uma distinção, né, entre pecados intencionais e pecados não intencionais. Pecados intencionais é quando tem realmente a tentação e eu quero fazer aquilo, né? Eu realmente me preparo, planejo para fazer aquilo. Exemplo, o pecado de Davi, do adultério e do homicídio de Davi. Ele teve a intenção, né, de se apropriar da mulher de Urias, né, o relato lá que a gente conhece, e
para disfarçar e para organizar as coisas, para ele não ser descoberto, ele pretende a morte de Urias e concretiza isso. Quer dizer, aquilo foi tudo planejado, é um pecado intencional. Pecado intencional é um pecado de rebelião contra Deus. Agora, tem uma outra categoria de pecados que são os pecados não intencionais, que são pecados que acontecem por acidente, porque nós temos essa natureza pecaminosa e vivemos no mundo de pecado, sujeito a essas tentações todas do inimigo, né? Só que qual é o ponto para nós, né? Esse ceder à tentação para o cristão que anda nos caminhos de Deus tem que sempre ser um acidente de percurso e não um estado de rebelião contra Deus através de um pecado intencional, né? Até essa natureza nossa ser retirada por Deus na segunda vinda de Jesus, nós estamos sujeitos, nós vamos pecar. Só que à medida que nos aproximamos de Jesus e ficamos mais semelhantes a Ele, os pecados intencionais vão diminuindo e os não intencionais e vão migrando para esses não intencionais que acontecem por um acidente, né? Então, isso é muito importante para nós. Qual a diferença, então, entre tentação e pecado? Tentação é a sugestão, é a insinuação, pecado é a concretização. E a nossa natureza pecaminosa contribui para isso. Bom, vamos agora entrar no tema mesmo das tentações de Jesus, trabalhar desses conceitos. A gente precisa trazer o contexto do estudo passado, que é o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, só trazendo dois versos aqui que a gente leu lá de Lucas 3, 21 e 22, quando Jesus ele é batizado, o que ficou patenteado, não só para o próprio Jesus, como também para todas as pessoas que estavam ali em volta dele, que ouviram isso, e para todos os cristãos que, né, agora têm acesso aos relatos dos evangelhos, o céu se abre no batismo de Jesus e é atestado de forma audível e visível de que Jesus era o Filho de Deus. Lembra? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui a gente vê a Trindade reunida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e atestando de forma categórica, de forma visível, né? O Espírito Santo se materializa numa pomba, de forma audível. Ouve-se a voz de Deus do céu dizendo: Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, Jesus, para o próprio Jesus e para toda a humanidade, ali Deus, a divindade, estava atestando ser ele o Filho de Deus. Então, três implicações do batismo de Jesus desse conceito. Primeiro, essa proclamação de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra quando ele vê Jesus vindo? João não conhecia Jesus, foi o primeiro momento que ele teve contato com Jesus. O Espírito Santo o estimula a dizer isso. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Messias, esse é o Salvador. Então ele atesta que Jesus é o Salvador. A própria unção do Espírito Santo acontece ali na ocasião do batismo e essa proclamação audível de que ele era o Filho de Deus. Então são as implicações aí claras do batismo de Jesus. O que está acontecendo então aqui no batismo de Jesus? Ele é ungido, Cristo é ungido pelo Espírito Santo, ele é estabelecido como Messias, o Filho de Deus. E qual era a missão do Messias? Morrer pelo ser humano pecador. É aqui nesse contexto que entra as tentações de Satanás. É nesse sentido, é nesse ponto que Satanás tenta ofuscar exatamente isso. Que Cristo era ungido pelo Espírito Santo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus e que ele deveria desistir da sua missão de morrer pelo ser humano pecador. E aí ele vai colocando, ele tenta, né? Ele intenciona, tem intenção de colocar dúvidas com as tentações sobre a origem, sobre a missão de Jesus, para em última instância fazer com que Jesus abandonasse aí a missão e o seu plano redentor, para que Jesus desistisse da cruz, né? Era essa a intenção dele. E é interessante que ele faz isso de forma pessoal, né? Não é um anjo, um demônio, é ele em pessoa que faz isso, que vai direto a Cristo. Uma outra coisa importante e interessante para nós, e aqui eu deixo uma pergunta para a gente. O Espírito nos leva a ser tentados, né? A gente está trabalhando várias perguntas hoje no estudo, mas é exatamente isso que Mateus traz, né? Mateus traz essa ideia estranha aí de que o Espírito nos leva a ser tentados. Olha o que ele diz no verso 1 que a Roberta leu para a gente, do capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como entender isso? O Espírito, aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva para ser tentados.
Meio esquisito, né? E como a gente viu naqueles textos, a Bíblia é clara: Deus não nos tenta. Lembra daquele texto de Tiago que a gente acabou de ler? Deus não nos tenta, é o diabo que nos tenta. E se a gente lembra do Pai Nosso, como é que a gente ora o Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação. Ou seja, a orientação do próprio Jesus, lá no Sermão da Montanha, quando ele ensina os discípulos a orarem o Pai Nosso, é que devemos orar para não cairmos, para não sermos levados em tentação. Então está meio estranho isso que a gente leu no verso 1, né? E foi Jesus levado pelo Espírito. Mas vamos dar mais alguns passos aqui. Qual é a chave para a interpretação? É o batismo, né? O contexto do batismo. Por isso que a gente passou por ele, a gente relembrou ele. Lá nos versos 14 e 15 de Mateus 3, olha o que a gente lê. Ele, porém, quem era ele, né? Jesus o dissuadia dizendo, perdão, ele aqui era João Batista, né? Tentava dissuadir a Jesus dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Então, né? Jesus vem e pede para ser batizado. E João relutava, mas não é você que tem que ser batizado, é eu que preciso ser batizado por você, não você ser batizado por mim. Mas olha o que Jesus responde para João Batista no verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E Jesus faz uma objeção à relutância de João, dizendo: Deixa, vamos fazer dessa forma. Você vai me batizar, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que é esse cumprir toda a justiça? Jesus não tinha pecado, né? A gente viu no estudo da semana passada, no último estudo. Mas Jesus teve que ser batizado para cumprir toda a justiça, como ele mesmo mencionou. Ou seja, o que era isso, cumprir toda a justiça? Era fazer, Jesus precisava fazer o que fosse necessário para ser um exemplo perfeito para os seres humanos. É por isso que nós precisamos ser batizados, porque Jesus nos deu exemplo. Se ele, não tendo necessidade do batismo, porque ele nunca pecou, se batizou, era para ser um exemplo para nós. Então, qual é a implicação para nós? É esse prisma, essa ótica que a gente precisa usar para entender essa tentação no deserto. Jesus precisava passar pelo mesmo terreno que Adão passou. Para ser um exemplo perfeito, assim como, né, ele se batiza, ele precisava passar pela mesma situação de tentação que Adão passou e caiu e perdeu. E ele precisava da vitória contra a tentação que todos nós, de Adão em diante, deixamos de alcançar, né? Adão foi tentado. Adão não tinha pecado, Adão e Eva não tinham pecado também, assim como Jesus no início. E Deus achou por bem expô-los à tentação, para que eles dessem uma demonstração cabal para o universo de que lado eles estavam. Da mesma forma, Jesus precisava passar pela mesma situação, aonde Adão falhou. Jesus não é o nosso substituto, então, como ser humano, ele assume o nosso lugar. Então, ele, da mesma forma, precisava passar por aquilo que Adão passou. Então, ele precisava dessa vitória contra a tentação. Por quê? Para que, pela sua vitória, ele reparasse a falha de Adão e o habilitasse a ser o nosso perfeito Salvador. Esse ponto é muito importante, porque muita gente confunde isso, né? Ah, não é Deus que nos tenta. Deus usa as tentações para ir refinando, né? Ou, perdão, Deus manda as tentações para ir refinando o nosso caráter. Deus não manda tentação nenhuma, Deus não manda sofrimento. Deus usa tentações, sofrimento e a obra do inimigo de Satanás para reverter em nosso favor, para trabalhar o nosso caráter aí sim, para nos fazer crescer espiritualmente, para nos dar uma compreensão mais plena da sua vontade, para ajudarmos aos outros e até sermos um exemplo de resignação para outros. Então, como exemplo perfeito, Jesus precisava passar pelo mesmo terreno aonde Adão passou e falhou para ele obter a vitória e ser o nosso perfeito Salvador. Um outro ponto importante também, para que ele tivesse êxito, ele tinha que vencer aquele confronto com Satanás, né? Então, o Espírito Santo, ele permite que Jesus fosse tentado. Um outro ponto bem interessante para nós. Jesus não se colocou no terreno da tentação, ele não buscou a tentação, mas ele foi para o deserto com outro objetivo muito claro. Ele havia acabado de se batizar, a sua missão estava começando, e ele vai, busca o deserto para estar sozinho, para manter comunhão com Deus por meio de jejum e oração, para meditar nas razões da sua missão, a forma como ele deveria cumpri-la, e
E ele olhava para frente e via uma jornada árida, uma jornada difícil, uma jornada cansativa. Não era uma missão fácil. Ele seria todo o tempo, né? Ele teria todo o tempo tentações para o atrapalhar. Então ele vai para pensar nessas coisas todas, para meditar. E ele precisava de seguidores, né? A igreja iniciante, o seu povo que iria dar continuidade, ele precisaria trazer e buscar essas pessoas. Então ele precisaria planejar essa equipe e organizar essa equipe, instruir essa equipe. Foi para isso que Jesus foi para o deserto, mas ele não se colocou no terreno da tentação. E o Espírito Santo permite que, ao ele ir para o deserto, Satanás aproveite a situação com as suas tentações, né? E aqui uma primeira lição para nós. Muitas vezes a gente falha, a gente cai, a gente erra porque a gente se coloca no terreno da tentação. Tem uma escritora evangélica que ela diz que muitos dos cristãos se colocam no terreno encantado de Satanás. O que é o terreno encantado? A gente avança para uma situação, para um momento, para um local, aonde a gente está muito mais suscetível à tentação do que se nós não fôssemos ali. Por exemplo, o alcoólatra que, né, luta contra o problema do álcool, das drogas, ele tem o álcool em casa, né? Ele tem as drogas ali na esquina. Então fica muito difícil, né? E aí a pessoa vai se colocando no terreno e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. É diferente aqui o caso de Jesus. Ele não se colocou no terreno da tentação, mas se ele vai para o deserto com esse objetivo em mente em relação ao seu planejamento, da sua missão, e o Espírito Santo permite que Satanás aproveite a situação para tentá-lo. Agora, tenta imaginar a cena com os olhos de Satanás, da perspectiva de Satanás, olhando Jesus, né? Olhando ali nos bastidores, no mundo espiritual, olhando Jesus, né, realizar suas atividades. Ele olha e vê aquele ser divino que ele conhecia antes da encarnação, que era exaltado por Deus, que era o Filho de Deus, tinha se humilhado e assumido forma humana. Era aquele mesmo Jesus contra o qual Satanás tinha guerreado no céu. Lembra quando a gente estudou sobre Gênesis 3, sobre a tentação? Quem é o tentador? É o diabo e Satanás. Lá em Apocalipse 12 revela quem é ele, né? Aquele que fez guerra com Deus no céu e perdeu, e aí foi expulso. Então Satanás olha e vê aquele mesmo Jesus que o tinha expulsado do céu, agora assumindo natureza humana, humilhado, cansado e com todas as dificuldades inerentes à situação que ele estava de jejum, né? Como que era a condição de Jesus naquele momento? Ele estava enfraquecido, com fome, ele tinha feito um jejum de 40 dias, estava sozinho num deserto hostil. Se a gente está reclamando do calor hoje, imagina o que é o deserto da Palestina, né? E Jesus ali, né, convivendo naquela situação, sem comer e sem beber e sem nenhum apoio evidente. Essa era a condição de Jesus. Então, Satanás, olhando essa situação, opa, aquele ser exaltado, divino, agora está nessa situação, ele decidiu encarnar, que se tornar ser humano nessa situação. Opa, agora as condições se inverteram drasticamente, né? Lá no céu, Jesus era exaltado, era o ser divino poderoso. Agora a situação era perfeita para Satanás. E Jesus seria uma presa fácil, né? Um alvo fácil na visão dele, para os enganos que ele teria, para fazer com que ele se distanciasse, né? Esquecesse, se afastasse do seu plano de resgatar a humanidade, ou seja, para que ele desistisse da cruz. Essa era a intenção de Satanás. E para isso, ele não se apresenta como ele é, mas ele se apresenta como anjo de luz. Segunda aplicação, lição para nós nessa noite. Satanás nunca vai apresentar as tentações mostrando as consequências delas ou mostrando quem ele realmente é. Ele sempre vai florear, ele sempre vai mostrar aquela parte bonita, né? Aquela coisa que encanta os sentidos, mas ele nunca mostra, né, que o resultado de um usuário de drogas é a morte, uma vida miserável, uma vida de escravidão, e por aí vai, né? Em todas as manifestações possíveis e imagináveis de tentação e de pecado. Ele nunca se apresenta como ele realmente é. Assim como ele fez com Adão e Eva lá no Éden, porque se ele se apresentasse como ele realmente é, o que queria acontecer? Adão e Eva teriam fugido, né? Ele jamais teria tido vitória. Mas aqui ele se apresenta como um anjo de luz, né? Alguém que, para confundir Jesus mesmo em todos os aspectos. E agora a gente entra especificamente em cada tentação para a gente analisar alguns detalhes aqui. A primeira tentação, como a Roberta leu para nós nos versos 3 e 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Olha que interessante, eu já frisei alguma coisa aqui. Se és filho de Deus. Aqui já começa, né, Satanás se denunciar. E qual era a estratégia dele? Depois de 40 dias, né, Jesus cansado, com fome, faminto ali, Satanás usa uma situação como isca, né? Ele sabia que, que Jesus era o criador do universo, né, que transformar pedras em pão não teria nenhuma dificuldade para ele. Mas o problema não era esse, né? O problema não era o teor da tentação, né? Transformar pedras em pão, nenhuma dificuldade para Jesus, mas o objetivo que estava por trás dessa tentação. Ele estava dizendo para Jesus: Olha, você está com fome, então transforma pedras em pão para mostrar que você é o filho de Deus. O que Satanás, no fundo, estava fazendo? Questionando a messianidade de Jesus, que, como a gente viu no batismo, tinha sido assegurada lá por Deus Pai e pelo Espírito Santo, né, de forma audível e invisível. Então, ele questiona, né, o fato de Jesus ser ou não o Messias, e para provar isso, Jesus deveria fazer um milagre para ser reconhecido como Messias. Portanto, qual era a essência da estratégia de Satanás aqui? Transformar as pedras em pão seria uma demonstração de dúvida de Jesus e de que Jesus não dependia do Pai Celestial. Seria uma fraqueza, uma demonstração de falta de fé em Jesus. Jesus não sai ali do batismo revigorado, né, ali pleno, né, com essa certeza do reconhecimento, da aceitação de Deus Pai por ele, né, de que ele era filho de Deus, né, o Espírito Santo atesta isso também. E aí no deserto, agora depois de 40 dias, se ele caísse, se ele transformasse pedras em pão, era uma tremenda demonstração de dúvida, de desconfiança e de que ele não dependia do Pai Celestial. O mesmo problema de Eva, né? Quando Satanás diz lá para Eva, é certo, né? Foi isso que Deus disse, que vocês não morreriam se vocês comessem do fruto? É certo que vocês não vão morrer. Ou seja, semeou a dúvida. Essa é uma estratégia sempre, que Satanás usa sempre, de semear a dúvida para nos fazer, é, para nos desconectar e tirarmos o embasamento da nossa fé colocado em Jesus. Então, era essa a intencionalidade por trás aí dessa tentação aparentemente bobinha, né? Ah, você está com fome, transforma pedras em pão. Mas o ponto é, se és filho de Deus, né? Então, resumindo a essência dessa primeira tentação, Satanás, o inimigo, Satanás aqui estava tentando fazer Jesus viver independente de Deus, despertar em Jesus a incredulidade, ao duvidar da palavra de Deus. Ou seja, Jesus foi tentado como Deus a dar. Então Satanás se aproxima de Jesus e tenta Jesus atuar como Deus, a dar alguma coisa, né? No fundo, o que Satanás estava querendo fazer? Com que Jesus fizesse o certo, mas com a motivação errada. Não era certo, ele estava com fome, né? Então é válido, né? A necessidade é válida, é legítima. Então, era fazer o certo, né? Matar a fome, mas usando a motivação errada. Matar a fome de Jesus para que ele demonstrasse que ele era filho de Deus e deixasse de exercer fé no que Deus havia feito e falado para ele. Qual é a atitude de Jesus no verso 4, depois dessa tentação? Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não argumenta com Satanás, apenas cita as Escrituras. Ele poderia ter dito: Ô, Satanás, está querendo me enganar, né? Você acha que eu sou, né, que eu vou cair nessa história? Não, ele não perde tempo com isso, porque ele poderia ser enganado, né, nessa argumentação, que foi um dos erros de Eva, ficou argumentando ali com a serpente. Mas ele simplesmente, curto e grosso, diz: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita as Escrituras. A gente muitas vezes acha, né, que esse verso, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, foi proferido por Jesus, mas não, isso aí está lá em Deuteronômio 8:3. Olha o conhecimento profundo que Jesus tinha da Torá, né, dos escritos dos profetas. E ele cita isso para não, como contraponto, para mostrar pelas escrituras por que ele não deveria fazer aquilo, né? E aqui eu frisei essa palavra toda pelo seguinte: toda a palavra, toda a escritura é autoritativa sobre a nossa vida. Não é um pedaço da escritura, não é uma porção, não é um outro livro, não é um texto só que é autoritativo, mas toda a escritura. Então, se eu quero ter vitória contra as tentações de Satanás, eu preciso usar a escritura, eu preciso estar de acordo com as escrituras, mas que parte dela? Todas as escrituras.
Duas lições e aplicações para nós também. Duvidar da palavra de Deus é o primeiro passo para ceder à tentação, né? Imagina, Satanás chega, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão para matar sua fome, para você provar que você é o filho de Deus. Então ele estava tentando semear dúvida, né? E se Jesus ficasse pensando, poxa, será que eu sou mesmo, né? Será que Deus me aceitou? Será que é isso mesmo? Então, Satanás teria acesso à mente dele e aí entraria com outras tentações muito mais potentes. Mas é o primeiro passo, né? Então, a dúvida na palavra de Deus, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus revelou, é o primeiro passo para ceder à tentação. E quantos hoje no mundo colocam em dúvida a palavra de Deus, né? Essa aplicação autoritativa da palavra de Deus sobre a nossa vida. Muitos dizem, a Bíblia hoje ela foi escrita num contexto machista, onde as pessoas, né, o homem dominava sobre a mulher. A palavra de Deus foi escrita num contexto ali da cultura do primeiro século, até de 2000 anos antes de Jesus. Então não serve nada para mim hoje. Nada disso, né? O próprio Jesus disse aqui, toda a palavra procede da boca de Deus. Então, eu não posso escolher porções ou pegar partes e, pior, esquecer, deixar de lado outras porções da Bíblia, porque toda ela procede de Deus. Então, se eu deixo coisas aqui e ali e não implemento essas coisas na minha vida, eu estou cedendo, abrindo espaço para as tentações de Satanás. E essa mesma estratégia que ele usa hoje, né? Ele sempre procura atrair o nosso orgulho para que tratemos tudo sem confiar em Deus. Né? O exemplo que a Karine disse da construção da mãe dela lá. É isso que ele quer, né? Não, vai fazendo, né? Vai trabalhando da forma como você precisa e não confie em Deus, né? E quando a gente confia, como as coisas se invertem, como isso é importante para a nossa vida. Vamos caminhando? Bom, as ilustrações aqui tangibilizam um pouquinho, né? De forma é, inicial aqui, o que eram as tentações. A segunda tentação, Ô, lá nos Fábio, versos 5 a 7. Oi, diga. a gente pode ver Oi, só se Karine, tem pode dizer. alguma dúvida aí, alguma coisa, assim, porque eu acho Podemos, tão claro. rico. Não sei se alguém tem Vamos. alguma dúvida. Uma Eu, dúvida eu boa, já Karine. tenho uma, eu tenho duas. Pode dizer, Suzana, pode Uma, dizer. você acabou de me responder por que que o Pai Nosso em inglês ele fala pedindo que Deus não nos leve à tentação. E em português é diferente, né? Não nos deixe cair em tentação. Em inglês é o contrário. Ele fala que and lead us not into temptation, quer dizer, não nos leve à tentação. Eu nunca consegui entender. Agora você conseguiu explicar para mim. Obrigada, viu? Ô, Suzana, que bom. Aí a outra, Fábio, é um pouquinho mais complicada. Eu tento entender a cabecinha dos testemunhas de Jeová, e hoje uma pessoa me falou por que que eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, que Jesus é Deus. Aí a pessoa falou, mas o tempo todo ele fala que eu sou filho de Deus. Então, mas aí a pessoa falou, ele não é Deus, ele é filho de Deus. E é o seguinte, Suzana, tá claríssimo na Bíblia, né? E a gente vai chegar na segunda, vai ficar até um pouco mais claro. Jesus, esse filho do homem, filho de Deus, Jesus empresta uma terminologia que está lá no livro de Daniel, né? Que é, na verdade, é uma proximidade com o ser humano, ele encarna como um ser humano. Ele não é um ser criado. Está muito claro aqui, né? O próprio Satanás está dizendo isso para Jesus, né? Está questionando isso de Jesus e dizer que ele não é Deus. Realmente a gente está eliminando toda a capacidade que Jesus tem de nos salvar. Porque para ele nos salvar, ele precisava ser Deus. Pecado é alguma coisa que lesa o caráter de Deus. Só Deus pode resolver. O ser humano, sem a solução de Deus, que era a missão de Jesus, o ser humano estaria absolutamente exposto a todo tipo de mal e se autodestruiria. Talvez a gente nem teria chegado na nossa época. O ser humano já teria se autodestruído lá antes do dilúvio ainda. Então, Jesus vem para resolver esse problema, que é só Ele, como Deus, pode resolver. Esse abismo intransponível, infinito, é só um ser divino pode
transpor. E aí os nossos irmãos, os testemunhas de Jeová, por um entendimento muito próprio deles, não bíblico, não bíblico. A gente pode ler Tessalonicenses, Colossenses, aquele texto que a Karine gosta muito, que claramente mostra, né, que pela sua palavra, Romanos 1 também, pela sua palavra as coisas foram criadas. Então eles trazem essa teologia particular, mas não é bíblica, Suzana. Realmente não é bíblica. Rodolfo, Karine, quiserem ajudar, Dênio. Né? Ó, Eu de acho, acordo. eu também de acordo, acho que você respondeu perfeitamente. Mas é isso então, Silvana, fica à vontade, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Acho que tem uma pergunta no chat, mas você Podemos seguir. pode responder com as suas no decorrer aí do que você achar melhor, Ah, né? Ô, E se Jesus caísse em uma das tentações, quais seriam as consequências para Jesus e para a humanidade? Jesus, esse ser humano Jesus ia ter que morrer eternamente, a morte eterna. E o Deus, né, e o, e o ser Deus, segunda pessoa da divindade, eu não sei, sinceramente, ali como é que isso ia acontecer, né? Essa natureza humana pecaminosa ia continuar colada, né, com Deus, com a segunda pessoa da divindade? Não, não sei, provavelmente não, né? O nosso mundo seria abandonado a sua própria sorte e Deus falhou, né? E a missão de Jesus falhou, teria falhado. E a gente viveria as nossas próprias funções, os nossos próprios desejos. Lembra da natureza pecaminosa que a gente viu lá atrás? O ser humano viveria em função disso. Deus não teria mais o que fazer aqui. Teria, né? O ser humano se autoaniquilaria, provavelmente. Difícil pergunta, hein? Karine, Pergunta Rodolfo, precisa correr. filosófica. Rodolfo, ô, Olha, Roberta, pode falar. esse assunto a gente consegue especular bastante, mas eu ainda não achei alguma resposta, também nunca pesquisei muito, uma resposta teológica que afirme com certeza alguma coisa. A única coisa que a teologia que eu conheço sobre esse assunto, que a teologia realmente deixa claro, é que sim, Jesus podia ter pecado, podia ter vindo a pecar. Tá? Agora, daí para frente, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Agora, um ser que era ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo divino, tá? Aí é que fica a questão. O divino morreria junto com ele, sendo que ele é o dono da vida, o doador da vida, tá? Eu sei que nós estaríamos perdidos, provavelmente, né? Por outro lado, Satanás estaria provando um ponto aí de que o ser humano seria incapaz de conviver com a lei de Deus, tá? Mas o que a gente pode afirmar é que sim, Jesus ele veio aqui com a mesma natureza que Adão tinha, estava e tinha a possibilidade de pecar, a possibilidade dele pecar existia, tá? Graças é, a todo o amor de Deus por nós, a lei de Deus provou ser possível de ser obedecida. Jesus não pecou, então nós temos nele a salvação. Agora, se ele tivesse pecado, a perdição era só para nós, o que iria acontecer? É uma questão teológica que eu nunca cheguei a estudar profundamente, não. Então, eu só paro aí nessa parte. Sim, ele poderia ter pecado. Dali para frente, eu não tenho conhecimento para dar alguma opinião. Aí. Roberta, acho que você queria falar, né? Ah, vai lá. não, eu até mandei para você, cara, eu não sei se chegou a ver, eu esqueci o nome dela, ela, da pergunta lá da minha mãe, ela colocou a Trindade como corpo, espírito e alma, como se corpo, Jesus, Espírito Santo, e alma, Deus, que os três eram um só. Ah, eu não vi. Você me mandou É, onde? eu mandei no Instagram. Eu Eu não demoro a sei ver o um que que vocês pouquinho. acham. Isso eu achei tão bacana, né, essa colocação dela, né, deles serem um só e realmente cada um representando, né, um corpo, espírito e alma. Mas eu não sei o que que vocês acham. A gente estava falando, né, sobre Jesus ser filho, ser Deus, né, ou não.
Então, tem um sentido, sim, Roberta, porque a trindade, né, corpo, alma e espírito é o indivisível do ser humano, né? Não tem divisão. Assim como a trindade, né? Uma coisa que a gente não entende por nós, pela nossa reflexão, pela nossa capacidade mental, como é que três são um, né? Mas são indivisíveis também. Então, acho que tem algum sentido, sim. Mas a gente precisa dar uma analisada. Eu vou ver aqui o Instagram, depois eu te falo. Vamos em frente, então? Vamos. Joia, beleza. Vamos para a segunda, então. Segunda tentação, peraí, travou. Segunda tentação, os versos 5 a 7 de Mateus, a gente lê assim: Então o diabo o levou à cidade santa, qual era a cidade santa? Jerusalém, né? Colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Qual era a estratégia de Satanás aqui? Então, Satanás leva Jesus ao pináculo do Templo de Jerusalém, né? Então, a gente está falando de Jerusalém. Jesus estava no deserto da Judéia, né? Ele estava ali nas proximidades de Jerusalém. Foi batizado por João lá no Rio Jordão, né? E estava ali nas proximidades da Judéia. E aí ele é levado, né, por Satanás ao pináculo do templo. E aí, vamos entender o que Satanás disse para ele. No fundo, olha o que Satanás disse refraseando. Se Deus é de fato seu pai e se a sua missão de fato é ordenada por ele, atire-se abaixo e comprove isso de uma vez por todas. Se tudo isso é verdade, certamente Deus não deixará que você se machuque. O que Satanás está fazendo aqui? De novo, na segunda tentação, ele está questionando a messianidade de Jesus, né, o fato de Jesus ser o Messias, e que, para ser reconhecido, ele precisava solicitar um milagre. Olha a diferença agora. Na primeira tentação, ele precisava realizar o milagre. E agora Satanás inverte. Para ser reconhecido como filho de Deus, ele precisava solicitar o milagre de Deus. Satanás, então, olha que astuto, ele cita as escrituras. Esse trecho aqui, ó, está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Esse é uma citação por Satanás do Salmo 91, verso 11, né, que muitos de nós conhecem. O que Deus está dizendo lá no Salmo 91, na essência? Deus prometeu proteção, sim, dos seus anjos, só que dentro do contexto de execução da sua vontade. E aqui eu trago um exemplo bíblico para ficar claro para a gente. Deus prometeu a proteção, né? O caso dos hebreus lá em Babilônia que foram lançados na fornalha. Né? Se eles não se encurvassem diante da estátua e não adorassem, eles seriam lançados na fornalha. O que eles dizem lá para Nabucodonosor? O nosso Deus do céu, ele pode nos livrar da tua mão, né? Eles estavam lembrando dessas promessas de Deus. Mas mesmo que ele não queira fazer isso, nós não vamos adorar ou nos ajoelhar, nos curvar perante a tua imagem, a imagem que você levantou, né? Disseram para Nabucodonosor. Ou seja, essa proteção, está muito claro ali na fala dos hebreus, essa proteção, ela acontece dentro de um contexto de execução da vontade de Deus. Vamos pegar o caso de João Batista. João Batista foi decapitado. Ah, mas cadê os anjos protegendo? Deus tinha um plano muito maior, um plano, né, questões muito maiores envolvidas ali, e que Deus não enviou a proteção naquele momento. Então, Satanás estava tentando, instigando Jesus a agir de forma presunçosa. Né? Essa era a essência da tentação de Satanás, é viver de forma super dependente de Deus, mas não super dependente do bom sentido, né? De todas as nossas decisões serem levadas a Deus. É super dependente do ponto de vista da presunção. E a gente vê muito isso no meio evangélico hoje. Eu te ordeno, né? Você vai ser curado, você está amarrado, e por aí vai, né? Umas atrocidades que acontecem hoje no meio evangélico, infelizmente, né? Uma presunção, o ser humano se colocando de forma presunçosa, determinando o que Deus tem que fazer, né? E colocando Deus à prova. Esse que é o ponto, o erro que está aqui por trás. Então, nesse caso, olha como foi diferente. Lá na primeira, Jesus foi tentado como Deus a dar. Agora aqui, Jesus é tentado como homem a receber alguma coisa. Ou seja, fazer o que era errado, mas com a motivação certa. Né? Fazer o que é errado. Qual era o erro aqui?
se jogar, né, lá do pináculo do templo, mas com a motivação certa, para mostrar que Deus de fato é o meu Pai e eu tenho essa missão recebida dele. Na primeira tentação era fazer o certo, né? Jesus precisava matar a fome, mas com a motivação errada. Aqui se inverte, é fazer o que era errado com a motivação certa. Qual é a atitude de Jesus? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Jesus retruca Satanás, né? Ele rebate a fala de Satanás, citando as Escrituras. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está lá em Deuteronômio 6,16. Né? Então, assim que ele rebate Satanás. Qual a lição e aplicação para nós? Não nos compete colocar a Deus à prova em atitude presunçosa. Nosso dever é nos colocar na mão de Deus, ou nas mãos de Deus, e deixar que a sua soberania faça o resto, aquilo que ele entende que é o melhor para nós. No caso dos jovens hebreus, foram libertos da fornalha. O fogo só queimou as correias que amarravam as mãos deles. Nenhum fio de cabelo foi queimado. No caso de João Batista, ele perdeu a cabeça. Mas a soberania de Deus é o que está por trás. Ele faz o resto. Eu, como ser humano, me coloco nas mãos de Deus. Né? Alguma pergunta aqui? Ô, Fábio, eu só queria comentar que muitas vezes essa atitude presunçosa, a gente quer que Deus resolva da forma como a gente quer. Então a gente ora para ele para fazer os pedidos e a gente pede mais ou menos como Satanás falou ali, né? Então, assim, eu estou pedindo para dar certo isso. Deus não trabalha assim, conforme os seus desejos. Isso é paganismo, né? Quando você tem um Deus, e muitas igrejas fazem isso, né? Colocando Deus a favor da sua prosperidade, Deus a favor da sua vida, dos seus planos. E o que está querendo dizer aqui, você falando justamente, é no contexto da vontade do Pai. A gente não tem que colocar na nossa vontade, nos nossos sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos, e é totalmente diferente, né? A gente pensa que Deus vai resolver da forma que a gente está pensando. Ele, normalmente, 99,9% das vezes, ele vai falar: sou eu que sei o que é melhor para você. Você tem essa compreensão limitada da vida, de que é prosperidade, de que é cura, que é do jeito que você quer. Eu tenho outro plano para você que é muito melhor, né? Eu te criei, então eu sou o Deus, você é a criatura. Então, acho que isso é um convite para a gente refletir, que muitas vezes a gente faz pedidos presunçosos para Deus, achando que Deus tem que se encaixar na nossa dinâmica, na nossa forma de ver a vida, né? Exatamente, Karine. E a importância da comunhão pessoal, para a gente conseguir ter esse discernimento da vontade É, dele na nossa é vida. isso que, Diga. é isso que eu ia falar. O problema é saber discernir, né? Imagina aqui, ó, um anjo de luz falando coisas, citando as escrituras. Como é que Jesus discerniu? É, Os detalhes. Jesus conhecia as escrituras e percebeu a intenção por trás, né? A mesma coisa para nós, né? Muitas coisas se apresentam na nossa vida, ou muitas coisas são os nossos planos, que às vezes até são legítimos. Mas como a Karine falou, de repente não são os planos de Deus ou os melhores planos para a nossa vida. Deus é um GPS, né? Ele reprograma o Waze da nossa vida quantas vezes forem necessárias. Só que muitas vezes o caminho pode ser maior, mais difícil, mais penoso, porque o caminho que ele tinha para mim era outro bem diferente, né? E aí que está a importância de nos colocarmos nas mãos dele diariamente, né? Então, sabe, o Fábio, mas eu queria, eu estou tentando entender o que foi isso, porque naturalmente isso aconteceu como um exemplo para a gente, porque Satanás estava cansado de saber quem era Jesus, não sabia? Então, para que ele ia tentar Jesus? Que peito, né? Ele chegar lá e falar tudo que ele fala. Quer dizer, para mim isso aconteceu para deixar como um exemplo para a gente, talvez. No final, Suzana, eu vou trazer alguns pontos bem práticos para o nosso dia a dia, mas já adiantando, né? Jesus foi um ser humano real e ele foi o nosso exemplo. Então, qual era o grande objetivo de Satanás? Um pecado que fosse, lembra, por ação, por omissão, por pensamento ou por intenção. Mesmo um pecado que só acontecesse aqui na mente de Jesus, teria o desastre para esse mundo e para a nossa condição de pecadores. Então, o que ele faz aqui, Suzana, é tentar, de alguma forma, fazer com que Jesus se desconecte de Deus e renuncie e haja não pela fé em Deus, mas pela sua própria vontade, necessidade ou intenção. Aqui um ponto importante para nós.
Jesus usou que poder para fazer tudo o que ele fez nesse mundo? Que poder Porque ele usou? Ele existia era essa Deus. competição, né? É Satanás ficar com a terra porque ele sabe que Jesus vai conquistar tudo isso. Então ele queria ganhar essa guerra e ficar acima de Jesus. Exatamente, ô Susana. A gente vai ver na terceira que ele usurpou essa terra. Quando Adão e Eva pecam, o que que ele diz para a divindade? Ele tinha acesso às cortes celestiais. Ele diz: olha, tá vendo? Ó? Eles me aceitaram, eles renunciaram a você e aceitaram a mim. Então eu sou o governador desse mundo, dessa terra. Só que quem era o dono disso daqui? Deus era o criador, ele usurpa. Então, ele precisava sim obter domínio completo e pleno aqui. De que forma? Não permitindo que Jesus morresse. Voltando lá na narrativa de Gênesis que a gente viu, quando Deus destrói esse mundo com o dilúvio, por que que Deus precisou fazer isso? Mais algumas gerações, ou talvez mais uma geração à frente, não teria mais nenhum representante fiel de Deus. Só uma família se salvou, e foi a família de Noé. O plano da salvação estava em risco. Então, se ele conseguisse, antes de Jesus voltar, eliminar os representantes fiéis de Jesus ou de Deus, não teria descendência, não viria descendente deles. Por isso que ele, né, tentou fazer isso, não conseguiu. Aí Jesus vem, então o Messias vem, é encarnado. Então agora ele precisava fazer Jesus ou pecar ou desistir da sua missão. Não tinha outra opção. A terceira opção, ele cumprir a missão, que foi o que ele fez. Mas se E ele ele pega, desistisse ou pecasse, não teria solução. e ele pega Jesus bem fragilizado, né? Porque depois de 40 dias sem comer nada, Exatamente, Suzana. Aqui está um ponto importantíssimo lá da encarnação. Jesus ele encarna sem pecado, sem natureza pecaminosa, assim como Adão. Mas diferente de Adão, Jesus ele encarna no mundo de pecado. Então ele tinha cansaço, ele tinha fome, ele tinha sede, ele ficava triste, ele estava sujeito a debilidades do ser humano como consequência do pecado. Ele estava sujeito às consequências do pecado. Ele não tinha pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? Essa tendência, essa inclinação de fazer o mal, né? de rebelião, de fazer as coisas diferentes do que Deus pede. Então, ele vem numa situação de extrema desvantagem do que Adão, né? Muito maior desvantagem do que Adão. E aí Satanás procura o momento chave, como a gente viu, cansado, debilitado, jejum de 40 dias, para tentar gerar dúvida, né? Colocar dúvida, porque lembra que a gente viu da primeira, a dúvida é o primeiro passo para o pecado, né? O colocar a dúvida é o primeiro passo da tentação para nos levar ao pecado, tá bom? pecado. Beleza? Vamos para a terceira então? Tem mais umas coisinhas ainda que eu queria mostrar para vocês. Só dar uma olhadinha na hora aqui, beleza. Terceira tentação. Então, Mateus 4, 8 a 10. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Qual é a estratégia que estava por trás aqui? Aquilo que a gente já falou. Satanás, o diabo, ele conta uma meia-verdade, né? Ele usurpou a autoridade que Deus tinha desse mundo como criador, né? Não era dele, era de Deus o criador. Mas como, né, Adão e Eva pecou, ele usurpa essa autoridade, se colocando como dono desse mundo. E como ele é mentiroso, né? A Bíblia diz que ele é mentiroso e nele não há verdade. Aqui ele está mentindo. Meia-verdade é o quê? É uma inteira mentira. Então, ele estava tentando desviar a perspectiva de Cristo da sua prioridade para tentar seduzi-lo pela pompa, pela glória, né? Te darei todos os reinos desse mundo e a glória deles, né? Ao preço do quê? De Jesus simplesmente se curvar e o adorar. Ou seja, ele estava querendo obter a autoridade e adoração que ele sempre usurpou desde o céu e que não conseguiu, e fazendo Jesus questionar a sua própria não, perdão, não fazendo que Jesus, não questionando a messianidade de Jesus, mas oferecendo um caminho mais fácil. O que que ele percebeu na primeira e na segunda tentação? Não adiantava ele questionar a messianidade de Jesus. Então ele pensa, bom, ele está firme aqui, ele está convicto de que ele é o Messias e que ele é o Filho de Deus. Então, deixa eu tentar fazer uma outra coisa, que é a segunda estratégia, né? Ou ele pecar, ou a segunda estratégia, ou ele desistir. Então ele oferece um caminho mais fácil. Olha, óbvio que mentira, né?
Se você me adorar aqui, eu te entrego tudo isso. Se Jesus tivesse feito isso, Jesus teria perdido. Jesus teria tido uma vitória, uma derrota vergonhosa, e ele usurparia. Aí sim ele seria o governante desse mundo. Enfim, né? Qual era a essência da tentação? Então, é buscar outro Deus, né? Se a primeira tentação era viver de forma independente de Deus, a segunda era a superdependência de Deus de forma presunçosa, fugiu a palavra. E aqui era buscar outro Deus, né? A idolatria. Tudo que a gente coloca na frente de Deus, nessa busca por outro Deus, é idolatria. Buscar um outro caminho fora dos planos de Deus é idolatria. Então, aqui, olha que interessante, Jesus ele é tentado como homem e Deus a dar e receber. Então, como homem, a se prostrar, né, e adorar, e como Deus a receber ali os reinos desse mundo e não ter que ir. Ou seja, era fazer o que era errado com a motivação errada. Então, na primeira tentação, fazer o que era certo com a motivação errada. Na segunda, fazer o que era errado com a motivação certa. E na terceira, fazer o que é errado com a motivação errada. E qual a atitude de Jesus? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Né? Jesus dá um basta, acabou, agora não dá mais. Né? Agora chegou no cúmulo, né? O fim. Pedir para eu te adorar. Né? Então Jesus despede Satanás aí com total desprezo, né? Dá para a gente perceber pelas palavras de Jesus. E de que forma? De novo, pela terceira vez, citando novamente as Escrituras. Somente a Deus adorarás, né? Somente a Deus. Deus é o único Senhor a ser adorado. Isso está lá em Deuteronômio 6, verso 4. Qual a lição e aplicação para nós? Receber adoração é prerrogativa exclusiva de Deus. Ninguém, nenhum outro ser no universo merece ou deve receber adoração. Isso somente a Deus. A adoração e o serviço, né, que está acompanhado na adoração, pertencem somente a Deus, porque Ele é Criador. Né? A gente vê muito isso quando os profetas recebiam uma mensagem de Deus. Exemplo, Daniel recebia uma mensagem de Deus, não entendia, vinha um anjo, vinha um ser celestial para, né, dar uma explicação adicional. Em vários momentos, tanto Daniel quanto João, lá no Apocalipse, eles se prostram para adorar esse ser celestial. O que o ser celestial diz? Não, não. Eu sou um conservo teu, eu sou alguém como você. Adoração somente a Deus. Então, nenhum outro ser que não Deus merece receber adoração. É uma prerrogativa exclusiva de Deus. Bom, mais algum ponto nessa terceira tentação? Para a gente ir para o final? Fábio, eu posso só fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Se Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, quando que ele ia ser crucificado, tudo isso. Sim. Como é que ele Então, sabia, Roberta? Um ponto bem importante que você está citando aqui. Lembra quando a gente viu o nascimento de Jesus, a infância, a adolescência de Jesus? Com 12 anos, ele tem plena consciência de quem ele era. Olha o que Jesus está citando. Jesus está citando um texto bíblico atrás do outro, como ele conhecia os escritos proféticos, né? A Torá, os escritos proféticos. Ele aprende por lá quem ele era. Então, ele sabia, Isaías 53, a morte de cruz. Né? Ele sabia qual era o caminho dele, qual era a única opção para o ser humano. Ele morrer, né, em favor do ser humano. E aí, por isso que ele sabia que Satanás oferecendo uma outra opção, ele sabia que não era o caminho que Deus Ah, tinha. então, esse era o ponto. Então, não é que ele já sabia a história contada, e sim ele sabia o que ele tinha que fazer, é isso? Ele sabia, esse pedaço da história ele sabia. Aqui uma outra coisa importante também. Jesus não acordava de manhã e recebia de Deus um script. Hoje você vai levantar, você vai falar com A, B, C e D, depois você vai pregar para as multidões, depois você vai entrar num barquinho, você vai ir lá para o outro lado do lago, você vai encontrar dois endemoniados, durante o lago vai ter uma... Não, ele não recebia nada disso. Ele tinha a Hum. direção geral, ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir, que era morrer pelo pecador, e oferecer a sua vida perfeita como resgate do pecador, né? Essa relação de troca que a gente viu lá no santuário. Mas o dia a dia, ali, as situações, os momentos, era o Espírito Santo que o ia guiando. Por isso lá o termo, o Espírito Santo o guiou para o deserto. Né? O Espírito Santo o instruiu, olha, vai
vai para um momento de reclusão, de comunhão específica com Deus. Não use o alimento, né, para ter a mente mais clara e perfeita e plena, e Satanás se aproveita da situação. Então, o Espírito Santo ia dando essas convicções especiais para ele saber o que ele precisava fazer. Então, por isso ele poderia cair no pecado. Entendi. Exatamente, exatamente. Ele precisaria vir com essa possibilidade. Porque se ele não tivesse essa possibilidade, Satanás ia dizer o quê? Ó, tá vendo? Ele veio como Deus, não serve para ser o substituto do homem pecador. Ó, universo, o plano de Deus está furado, invalidado, não tem sentido. Percebe tudo o que Deus faz aqui nesse mundo, né, para o ser humano pecador, Deus tem que prestar contas perante o universo. Que, em última instância, foi o caráter de Deus que foi colocado em xeque lá no universo. Então, por isso que tem uma fase de juízo investigativo, que começou, como a gente viu, em 1844 até a volta de Jesus, para dizer se eu e você estarmos no céu, explicarmos para os seres não caídos porque eu e você vamos estar no céu. Jesus, Deus está abrindo os registros, mostrando para o universo. Olha, o Fábio não vai estar no céu por A, B, C e D. A Karine e o Rodolfo vão estar no céu por causa disso, disso e disso, entendeu? Então, com transparência total, porque ele, como Deus, não precisa de nada disso, ele é onisciente, ele sabe tudo. Mas os atos dele são observados por todo o universo expectante, e em especial a vida e obra de Jesus, né? Foi observado pelo universo inteiro não caído e por Satanás e seus seguidores. Então, Jesus ele sabia que ele precisava morrer pelo ser humano. E que essa era a única forma de ele resgatar o ser humano. Qualquer outra coisa não teria necessidade. E aqui uma representação do sacrifício de Caim. Lembra? Caim ofereceu o quê? Fruta, né? Legumes, frutas ali no altar. Por que que Deus não aceitou? Porque o sacrifício unicamente válido era o derramamento de sangue, representando Jesus que viria. Então, em todo o Antigo Testamento está muito claro, né, para o estudante ali da lei e dos profetas, de que era a missão de Jesus tinha que passar pela morte, né, e a morte de cruz. Beleza? Vamos em frente? Eu vou mostrar umas coisas que se aplicam para o nosso tempo também. Bom, só resumindo, qual é a essência das tentações? É o resuminho de todas elas. E já passamos, depois fica no material para vocês verem com mais detalhes. Mas tem uma aplicação escatológica das tentações. O que é escatologia? É o estudo dos eventos finais, né, dos últimos eventos, ou os eventos relacionados ao tempo do fim. Tem uma aplicação relacionada ao tempo do fim. Qual é o tempo do fim? É esse tempo que nós vivemos, exatamente o tempo que nós vivemos. Então, isso aqui é muito importante para nós. O pão. Qual é essa aplicação para o tempo do fim? Representa o poder econômico. O templo representa o poder religioso. O monte representa o poder político. Por exemplo, Jeremias cita lá, né, numa profecia contra a Babilônia, e tu, ó monte que destróis, né? Jeremias cita, né, Babilônia compara um monte, então representando o poder político. No tempo do fim, no final dos tempos, a gente ainda não chegou lá, mas as tendências ali que a gente olha no campo espiritual estão levando para isso. No tempo do fim, esses três poderes vão estar unidos no que a Bíblia denuncia, ou no poder que a Bíblia denuncia, lá em Apocalipse 17, que é chamado de a grande meretriz, que no fundo é isso, essa união dos três poderes, econômico, religioso e político, com que objetivo? Enganar, destruir o povo de Deus. Não é a mesma essência das tentações de Satanás? Enganar, desviar, né? E o próprio Jesus diz, né, que no tempo do fim essas coisas serão tão sutis a ponto de enganar, inclusive, os escolhidos. Olha a sutileza das coisas. Então, esses três poderes contrários a Cristo vão estar unidos no tempo do fim. Hoje a gente não vê poder religioso e poder político unido, né? Estado laico, aquelas coisas todas. Mas a profecia, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, nos diz que é esse o caminho da história. Poder religioso vai se unir ao poder político, financiado pelo poder econômico. Que poderes são esses? Das nações. Aí, né, numa outra oportunidade, a gente pode entrar em mais detalhes sobre Apocalipse e Daniel, talvez até um tema de estudo quando a gente acabar Jesus. Esses poderes se unem
e vão ser dirigidos por Satanás, representados aqui por essa grande meretriz, né, sobre esse animal estranhão aqui, com, né, 7 cabeças, 10 chifres e por aí vai, para incitar a humanidade a fazer coisas certas ou erradas, não interessa para Satanás, desde que os motivos sejam errados. E aqui eu cito a teologia da prosperidade como um bom exemplo dessa incitação de Satanás, né? Fazer a coisa certa com o motivo errado. O que diz a teologia da prosperidade? Que eu preciso, né? A Bíblia me diz, né? Que eu preciso expressar o meu amor e a minha gratidão a Deus por meio dos meus dízimos e das minhas ofertas. Isso é bíblico. É uma expressão de gratidão, de reconhecimento da direção de Deus para a minha vida, um agradecimento pela direção de Deus na minha vida. Só que o que diz a teologia da prosperidade? Faça isso que é certo para obter a graça, o perdão, a cura, o trabalho, a família organizada que você não tem. Faça isso para obter aquilo, para obter a bênção. E aqui que está o engano de Satanás. Olha ele pegando uma coisa errada, né, ou uma coisa certa, utilizando, colocando, imprimindo os motivos errados para enganar e distanciar as pessoas de Deus. E nesse momento da história da humanidade, quando esses três poderes se unirem, Satanás vai impor um falso sistema de adoração. E se nós não tivermos as motivações certas, por isso que eu estou trazendo esse tema no contexto das tentações, a gente vai mudar de lado quando a aprovação vier. A gente não vai estar embasado, né? Se a gente não tiver essas motivações certas, a gente vai ser enganado, e é isso que a Bíblia denuncia. A Bíblia denuncia esses poderes e esse curso da história nas profecias de Daniel e Apocalipse, e fica para um outro momento para a gente ver em mais detalhes. Mas aqui eu tenho um outro exemplo atual disso. Na década de 80, foi uma música muito conhecida e cantada por todo mundo, We Are the World, que todo mundo, né, da nossa idade sabe e lembra dessa música. Olha a sutileza da letra. Numa das estrofes aqui, ó, eu marquei em amarelo. E eles estão dizendo, né? Lembrando que essa música foi feita para arrecadar alimento para a África, né? Na época, a África estava numa situação extremamente complicada, né? A fome, e aí os artistas, né, de projeção mundial se unem e criam, né, essa música. Uma música belíssima, né? Todo mundo da nossa geração cantava e até hoje se canta essa música. Mas olha como o engano ele entra de forma sutil, né, dentro desse contexto aqui que a gente está mencionando de Apocalipse 17. Olha o que diz a letra, né? Então, dê a eles o seu coração e eles vão saber que eles, né, os pobres, os necessitados, eles vão saber que você cuida, tem cuidado por eles e eles vão viver de uma forma mais forte e livre, assim como Deus nos mostrou, transformando pedras em pão. É ou não um engano isso? É ou não uma sutileza? Essa música foi cantada pelo mundo inteiro, né? Principalmente os de fala inglesa, onde está claro isso, né? A gente na época cantava sem saber muito o que dizia, né? A não ser que estudasse a letra tal e pegasse a versão traduzida. Mas olha a sutileza, assim como Deus nos mostrou, né? O que Deus nos mostrou? Esse cuidado com o faminto, né? Que você se preocupa com eles quando ele transformou pedras em pão. É ou não isso uma heresia? Um negócio absolutamente antibíblico. Mas aqui é uma demonstração atual e moderna desse poder atuante no final, no tempo do fim, financiado pelo poder político, econômico e religioso do mundo, com o objetivo de enganar o povo de Deus, né? Aqueles que não conhecem. Então, qual é a única salvaguarda? Me firmar na verdade. Só para a gente finalizar mesmo agora, o que esse tema das tentações de Jesus nos ensina hoje, né? Como é que eu aplico isso para a minha vida hoje? Primeiro, aquilo que eu comentei, Suzana, Jesus Cristo é uma pessoa real. Ele foi tentado como nós, mas sem pecado. O próprio livro de Hebreus diz isso, lá no capítulo 4, verso 15. Sofreu tentações que nós nunca vamos experimentar, porque nós não temos natureza divina. Em nenhum momento ele usou o poder divino enquanto esteve sobre a terra. O seu poder natural inerente da segunda pessoa da divindade enquanto ele esteve sobre a terra. Ah, mas como ele fazia aqueles milagres que ele fez? Ele não usava o seu próprio poder, mas ele reivindicava o poder de Deus. Ele não é o nosso exemplo? Para ele ser o nosso exemplo, ele tem que fazer as coisas como eu e você podemos fazer hoje, que é reivindicando o poder divino de Deus, do próprio Deus.
Então, era o poder de Deus que fazia. Por isso que ele disse para os discípulos: essas coisas que eu fiz, vocês vão fazer coisas muito maiores do que essas que eu fiz, porque o poder é o de Deus, né? E é a reivindicação desse poder de Deus que o habilitou a fazer o que ele fazia. A divindade de Jesus, né, a natureza divina, a segunda pessoa da divindade, foi velada pela natureza humana. Então, ele usava o poder de Deus de que forma? Por meio das escrituras e da oração, assim como nós também podemos fazer. Então, primeira aplicação para a nossa vida. Segunda aplicação para a nossa vida hoje, o segredo da vida vitoriosa de Jesus. Quem deu a palavra? Lá no nosso primeiro estudo, há mais de um ano atrás, né? Volta aí 30 estudos atrás, 31 estudos atrás. Quem foi o doador da palavra, da Bíblia? Quem deu isso daqui? O próprio Deus, né? O próprio Jesus, por meio do Espírito Santo. Ele é o doador da palavra. E ele, que é o doador da palavra, viveu pela palavra, né? Usou sempre a Bíblia, as Escrituras, como meio de defesa. E aí está a importância para nós conhecermos a Bíblia pelo estudo, né? A importância do estudo da Bíblia na nossa vida para que a gente conheça e a gente consiga detectar essas sutilezas dos enganos do inimigo. E ele demonstrou uma dependência absoluta e intensa confiança em Deus. E aí sim, ele, né, mostra que essas são as prerrogativas para uma vida que não pode ser abalada por falta de pão, pela sedução do poder ou para a incredulidade, ou seja, o desprezo ao reino de Deus. Então, duas grandes aplicações para nós hoje. Tem mais. Quatro verdades importantes para a nossa vida também. Primeiro, ninguém está livre de tentações, né? Assim como Jesus, todos nós somos tentados. E quando Deus permite que essas tentações venham sobre nós, ao mesmo tempo ele provê a graça. Paulo diz isso, né? Ao mesmo tempo que vocês são tentados, Deus providencia o escape para resistirmos a essas tentações. E Deus nos dá a força para vencermos. Então, segundo ponto, ninguém está livre de tentação, mas Deus permite tentações, mas nos dá o poder para resistirmos a essas tentações pelo seu poder, não o nosso, mas pelo seu. Terceiro ponto, as tentações nunca vêm da mesma forma todas as vezes. Óbvio, né, que Satanás conhece os nossos pontos fracos e ele tenta nesses pontos fracos, mas ele usa um arsenal, né, um menu de tentações assim extremamente variadas. Então eu preciso ficar alerta que elas não vêm sempre da mesma forma. E um quarto ponto, que está lá em 1 Coríntios 10, 13, muito importante. Ninguém é tentado além do que é capaz de suportar. Senão Deus não seria justo, né? Alguém que está começando na fé, né, iniciando ali na caminhada cristã, Deus permite um certo conjunto de tentações. Porque se ele permitisse uma tentação tipo a de Paulo, tipo a de Jesus, ele seria massacrado. Então, ninguém é tentado além do que é capaz de suportar. Isso é uma promessa que está lá na Bíblia em 1 Coríntios. E a resposta suprema às mentiras e os engodos de Satanás de Jesus foi decidir seguir a Deus de maneira absoluta e em plena fé e obediência. É assim que ele atuou, é assim que ele agiu. Então, para a gente encerrar, que esse tema, né, para fechar o que esse tema nos ensina hoje, com a vitória em cada uma das tentações, com seu triunfo sobre Satanás, com a palavra de Deus em sua boca e ligado à fonte celestial do poder por meio da oração, Jesus sai ali do deserto para proclamar o reino de Deus e inaugurar a era messiânica, e a gente vai ver isso na semana que vem, ou no próximo estudo, quando a gente vai estudar o Sermão da Montanha, né? Jesus falando, proclamando o reino de Deus, ensinando o que é o reino de Deus, agora fortalecido pela vitória sobre Satanás. E agora sim, último slide para a gente encerrar, eu quero deixar dois pensamentos aqui. Um que é da própria Bíblia, lá de Tiago 4,7, e o outro de Ellen White, que é uma escritora cristã, uma das mais lidas e traduzidas do mundo aí. Primeiro, o pensamento bíblico, lá de Tiago 4,7, o que ele diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, Deus me dá força e quem foge? É ele que foge de nós. E Ellen White também, na mesma linha, diz: Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso. Olha que coisa! Ele treme e foge diante da alma mais débil, daquele ser humano mais fraco, mas que se refugia nesse nome poderoso, né? Que maravilhoso esse tema para nós, quando a gente entende o poder que está, a potência do poder que está à nossa disposição
e que nós só temos o que fazer é buscá-lo, buscar a Deus, rendendo a nossa vida a Ele, buscar conhecê-lo pela revelação da sua palavra e mantendo comunhão diária com Ele por meio de três coisas, né, que a gente sempre diz aqui: estudo da Bíblia, oração e o testemunho, dizer aos outros aquilo que Deus fez na nossa vida. Bom, é isso. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Alguma dúvida, algum ponto, alguma colocação? Acho que hoje a gente teve mais tempo, né? Foi menos corrido. Acho que tem que pegar textos menores mesmo para a gente conseguir, né, ter já momentos de discussão. Mais algum ponto, alguma colocação? Só quero te Alguma parabenizar. dúvida? Maravilhoso estudo hoje. Que Deus seja louvado, Senhor, que Deus seja louvado. Que Ele É, continue nos não, mostrando, né, nos dando sabedoria para... para mim também foi muito, muito rico hoje. Muito obrigada, Fábio. Que Forte. Deus seja louvado, Obrigada. mas Suzana também. Ô, Fábio, Oi, parabéns pessoal. também. Oi, Jane. Oi, Jane. Oi! Oi, Jane, que Nossa, faz tempo, hein? Não estava saudade. conseguindo, mas olha, hoje foi realmente muito especial e quero agradecer de coração as orações de vocês que foram atendidas. O Felipe está bem melhor, graças a Deus, e está melhorando a cada dia. E como é bom ouvir vocês, ouvir a palavra. E estou ansiosa pelo Sermão da Montanha, porque eu me emocionei muito. Eu estava assistindo The o episódio Chosen. do The Chosen, É que lindo, é era lindo. do Sermão da Montanha. E eu fui procurar e tal, e nossa, me emocionei demais, demais. Então, eu estou ansiosa por essa aula. Que bom, sou eu que vou dar, não vou dar mais, chamar o pastor Marcelo. Ah, que delícia! Eu ia falar Expectativa para tá vocês. alta, Karine. Nossa, e o dia que ela falou para mim que queria que ela ouvia um estudo do pastor Marcelo do Espírito Santo e que ela estava querendo que eu explicasse para ela. Aí eu botei o pastor Marcelo para falar de novo do Espírito Santo. Não, eu fazia propaganda para Roberta, lembra? Roberta, você vai ser que é a aula do Espírito Santo e não sei o quê, e você adiando, adiando. Aliás, eu ia pedir para vocês assistirem o The Chosen, o capítulo do Sermão da Montanha, e ler também, mas eu vou colocar no grupo depois, tarefinha. Já que é grupo de Netflix, Foi tá? estudo. muito emocionante. Tá Muito ótimo. emocionante. Mas você tem o Eu já link, queria começar Karine? tudo de novo. O Sermão da É Montanha está em um Mateus. aplicativo. É. Eu É o sei, The Sermão da Chosen. Montanha. Você Eu baixa não- um aplicativo. Eu tenho o aplicativo, mas eu nunca acerto. Mas já Ah, tá na eu vou Netflix, tem Ah, tentar. que alguns pena. Ah, episódios já na não, ela Netflix, tá? assistiu. Ela já assistiu já, ela não sabe qual que é o do Sermão da Montanha, é isso que ela tá Ah, querendo é dizer. é Tá. Ah, a o Karine último vai. da primeira temporada, eu Pre-work acho. da Karine, ela vai Nossa, dizer qual tudo é a próxima. isso. Eu vou selecionar o capítulo certinho e aí eu passo para vocês, para assistirem do Minto, The é o Chosen. último da segunda temporada, se eu não me Eu achei engano. cedo mesmo, é. Tá. Eu também achei que era a segunda. Eu acho que é a segunda Eu acho que é o temporada. último da segunda temporada. É isso aí. Obrigada. Ó, já sabemos. O O Daniel levantou a Fábio. mão, dele? Eu ia falar isso. Um comentário que eu achei interessante, que todas essas escrituras que Jesus usou eram lá num pequeno pedaço de Deuteronômio. Então, Jesus, claro que ele conhecia a Bíblia inteira, mas talvez é uma lição para nós, que imagina que foi essa que ele estivesse estudando, assim, como que chama quando você estuda diariamente? Assim, esse foi o estudo diário dele e foi exatamente o que ele precisava. Então, imagina, ele estava estudando, conversando com Deus 40 dias, quem sabe como que é, mas acho que serve para um exemplo para nós que Deus o que a gente estuda, a gente não tem esse conhecimento. Eu não tenho conhecimento do Fábio e vocês talvez não tenham o que eu tenho, mas Deus nos vai dar o que a gente precisa para enfrentar tentação quando a gente está estudando.
Perfeito, Daniel. E você tocou num ponto super relevante. Para nós, né, talvez a gente não conheça a Bíblia toda, né, como Jesus conheceu, mas aquilo que a gente conhece, ele vai nos fazer lembrar no momento da tentação. Né? Essa é uma promessa da Bíblia, inclusive, né, que o Espírito Santo nos fará lembrar aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as tentações, para as decisões diárias. Então, a importância deu para eu lembrar aquilo que os professores dizem para os alunos, né? Para lembrar, precisa ter estudado. Então, a responsabilidade que a gente tem. Excelente ponto, Dani. Ô, Fábio, eu queria só comentar duas coisas que vieram aqui na minha cabeça. Uma foi da tentação, que às vezes a gente não tem ideia das tentações que nós estamos submetidos, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar a tentação e pedi para Deus me mostrar, né, o que que eu tinha que melhorar, como lidar com a tentação, porque eu não estava conseguindo lidar com as minhas tentações. E isso é uma coisa muito interessante para a gente fazer também orando para Deus. E eu pedi para ele me mostrar, fui estudar, e assim eu percebi que na hora da tentação, a minha natureza humana, ela tenta justificar. Então, assim, a gente usa mecanismos de defesa para aceitar essa tentação. Então, no meu caso, vem uma racionalização. Ah, é só essa vez. Não tem muita necessidade. Eu também, para que a gente meio que começa a justificar e fala assim, não precisa ser tão rígido. Não precisa ser tão perfeitinho também. E a gente vai criando uma ilusão a respeito de que não tem problema. Assim, quando a gente percebe, olhando isso um pouquinho mais de fora, a gente vai vendo a mesma situação da Eva conversando com a serpente, né? E a gente começa a conversar literalmente com Satanás, dizendo assim, não tem problema, né? E a gente até ouve a confirmação, não, vai lá, né? A gente até, por vezes, assim, entra em pensamentos e a gente gasta tempo conversando com essa tentação. E você falou aí como Jesus reagiu, né? Jesus não conversou com Satanás, ele simplesmente citou a Bíblia, né? Então, muitas vezes a gente entra na tentação deixando ela tomar conta, e a gente erra ali como a Eva, que deu o diálogo naquele período da tentação. Então, assim, quando você perceber que você está entrando num diálogo com aquilo que você nitidamente o Espírito Santo está falando para não fazer, e já mostra que se não é para não fazer, não é para não fazer. Se você está entrando em diálogo é porque você está fazendo como Eva, né? E aí, assim, a nossa resposta tem que ser, como o Daniel falou, orar e dizer a escritura, e cantar, e fugir. É assim, não entre em conversa. E a outra coisa que me chamou a atenção que eu queria falar é o discernimento, que a Silvana perguntou como ter discernimento. Eu vou dizer para vocês, assim, tá ficando cada vez mais difícil discernir, porque o Fábio falou aí para vocês que até enganaria os próprios escolhidos. Hoje tá muito difícil. Eu estou falando isso até por mim. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, principalmente tá surgindo muitas igrejas, né? E eu percebo assim que às vezes a forma como eles lidam com o Espírito Santo, estou falando de mim, tá, gente? A forma como eles lidam com o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo tem me deixado com bastante dúvida. Isso é uma coisa pessoal minha. Até para a gente discutir isso aí mais para frente no grupo de estudo. E eu tenho orado, eu tive uma dúvida específica, até que eu acho que a Roberta trouxe uma vez, e eu fiquei orando para isso, falei, Senhor, eu não sei. E o discernimento hoje está assim, o erro, a mentira, o engano, como o Fábio falou, tudo muito misturado. A gente cai se a gente não tiver amparado com o estudo da Bíblia, com os 3 pontos que o Fábio falou aí. Então, assim, eu tenho conseguido, tô falando isso da minha parte, assim, quando eu tenho muita dificuldade e eu peço discernimento para Deus, eu tenho obtido o discernimento por meio dele, porque está sendo extremamente difícil só de bater o olho e reconhecer. Algumas vezes, só com a escritura, eu batia o olho e falava, tá? Nesse versículo, nesse, naquilo, dava um monte. Hoje em dia eu já percebo uma certa dificuldade porque está muito misturado. Então, só queria contar esse testemunho para vocês, para dizer que realmente a necessidade da gente estar amparado na comunhão, como o Daniel falou, na leitura diária, entregar diariamente nossa vida de manhã a Deus. Primeiro momento é acordar e pedir para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. E fica aqui o meu convite para que amanhã e durante essa semana
e a próxima, a gente possa acordar de manhã e entregar nosso coração a Deus, para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida, para que a gente não caia em tentação e para que Ele nos dê força e discernimento. Amém? Eu queria dar Amém. um testemunho, está falando de testemunho. Ultimamente eu vejo assim muitas situações em que, puxa vida, para mim a mentira é muito séria, está cada vez mais séria, porque são os pecados que parece que vão aumentando. Eu digo, não, quer saber, eu vou falar isso, aquilo, é uma mentira. Aí eu ouço, não. Aí eu digo, mas como é que eu vou falar? Aí eu converso com o Espírito Santo, e como é que eu vou resolver esse problema? O que que eu falo? Na mesma hora me vem, diga isso, isso e aquilo. É impressionante quando você quer acertar mesmo, e você vê que é tão difícil, né? Mas tudo dá certo. Amém. Amém. É isso. Cá, eu concordo plenamente com o que você falou. Desde quando eu comecei o estudo da Bíblia, conhecer um pouquinho, o seu comportamento muda. A gente pensa duas vezes agora Uhum. antes de fazer alguma coisa que para você julgava assim, tudo bem, vai. Não, fica aquela coisa assim, não, agora é um princípio, agora eu sei o que é o certo, eu sei o que Jesus quer de mim, eu sei o que Deus quer de mim. Então, a gente fica com esse exame de consciência diariamente. E esse exercício diário de manhã eu tenho feito todo dia, e como é maravilhoso, como clareia o pensamento, como clareia, né, as suas atitudes no decorrer do dia. É maravilhoso mesmo. É isso aí. Amém. Ô, Fábio, acho que podemos orar, então. Você ora aí para gente? Podemos. Ora, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade que tivemos de mais uma vez estudar a Tua palavra. Muita coisa, Senhor, Tu nos revelas, Tu nos mostras, através do exemplo perfeito de Jesus. Te agradecemos pela vitória que Ele obteve. Te pedimos que nos dê sabedoria, forças, entendimento e discernimento para que a vitória que Ele teve também se realize a cada dia na nossa vida. Tu sabes as nossas dificuldades, de cada um individualmente aqui, os desafios, as necessidades, que dia a dia caminhamos contigo e cresçamos em maturidade espiritual, para que um dia possamos estar todos juntos e prontos no breve retorno de Jesus a essa terra. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Uma Obrigada boa pelos semana para testemunhos. todos. Boa semana. Adorei os testemunhos aí de Muito hoje. obrigada. Obrigada, gente. Foi muito Beijo. bom. Então, Bom, obrigada. pessoal, boa noite. Boa noite Boa para noite. Boa todos. noite. Boa Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau.